eleições 2022. E mais uma pesquisa de intenção de voto para a presidência da República foi divulgada nesta quarta-feira. Acompanhe com Vitor Hugo Salina. De acordo com o levantamento do Poder Data, o ex-presidente Lula, do PT, lidera a disputa no primeiro turno com 43% das intenções de voto, contra 37% de Jair Bolsonaro, do PL. Ciro Gomes, do PDT, pontuou 8% e Simone Tebet, 5%. Constituinte Emael, do Democracia Cristã, Felipe Dávila, do Novo e Léo Péricles, do Unidade Popular, não pontuaram. Sofia Manzano, do PCB, Soraya Tronic, do União Brasil e Vera Lúcia, do PSTU, também não pontuaram. Brancos e nulos somam 3 pontos. Não sabem, são 2%. Em um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria com 52% dos votos contra 40% do atual presidente. Brancos e nulos são 7% e não sabem, 1%. E a pesquisa ouviu 3.500 eleitores entre os dias 4 e 6 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e a margem de confiança é de 95%. Esse levantamento foi registrado no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, sob protocolo BR 03760/2022. Vamos fazer mais um giro com os nossos comentaristas. Começo essa rodada com você, Roberto Mota. Mota, a distância ainda menor entre Lula e Bolsonaro. Se nós contabilizarmos a margem de erro, seriam apenas 2 pontos de distância. Bolsonaro poderia ir a 39% e Lula ficaria com 41%. Você entende que essa deve ser a tônica até o dia 2 de outubro? Uma distância cada vez menor, talvez tecnicamente empatados os dois? Pois é, Daniel, esse retrato aí varia de pesquisa para pesquisa. A gente ouve as explicações técnicas de como essas pesquisas são feitas, as amostras, enfim. O fato é que existem várias maneiras de você arrumar essa pesquisa de modo a aumentar a probabilidade de resultado para um lado ou para o outro. O que não quer dizer que as pesquisas sejam manipuladas, quer dizer que essa realidade pode ser apresentada de formas diferentes. A minha aposta, depois do que a gente viu ontem, é que essas pesquisas vão mudar. Naturalmente, essa pesquisa que a gente está apresentando, ela foi feita antes da manifestação dos atos cívicos de ontem, né, que mobilizaram milhões de pessoas no país. A minha aposta é que nenhum instituto de pesquisa vai querer chegar nas eleições com pesquisas que mostraram uma realidade completamente diferente da que vai se verificar no dia do voto. Então, eu concordo com você. Eu acho que a gente vai ver, entre aspas, correções nesses resultados e a tendência é que eles se aproximem mais da realidade que a gente viu ontem. Diogo, como avalia os novos números do Poder Data e realmente as festividades do 7 de setembro podem impulsionar ainda mais a candidatura de Bolsonaro? Quando será que a gente vai perceber esses efeitos? Pois é, Adriana, essa pesquisa Poder Data, ela é uma pesquisa de qualidade, ela é recente, quer dizer, é um instituto que vem fazendo pesquisas eleitorais há não muito tempo, não muitos anos, mas, por exemplo, nas eleições municipais, ela teve um índice de acerto muito bom. Ela tem um método um pouco diferente de outras pesquisas, que é um método mais moderno, por isso avalia-se que ela tem aí um índice de acerto maior. Nessa pesquisa, e inclusive ela tem dado uma diferença menor entre Lula e Bolsonaro em comparação com outras pesquisas já há algumas semanas, né? Então ela já demonstra aí há mais tempo que a distância não é tão grande quanto apresentam outras pesquisas. O que a gente vê aí sim é uma cristalização ainda desse cenário e essas manifestações de ontem, elas certamente serão usadas pela campanha do presidente Jair Bolsonaro justamente para conseguir virar esse jogo, né? Porque a gente tem que lembrar que mesmo indo os dois para o segundo turno, o presidente Bolsonaro ainda tem aí todo o período aí da campanha pós primeiro turno para conseguir diminuir a distância que as pesquisas apresentam num cenário em que aqueles que votaram, por exemplo, na terceira via terão que escolher entre um dos dois candidatos. Então, eu acredito que o grande desafio agora vai ser usar essas imagens, isso vai ser feito com certeza de maneira massiva,
pela campanha do presidente Jair Bolsonaro para conseguir captar esses votos. O problema é que essas imagens, com certeza, mostram um apoio popular do presidente, mas há uma maioria silenciosa que não vai às ruas nem para um candidato, nem para o outro. É essa maioria silenciosa que, de fato, define a eleição no dia do voto. Agora, nessa disputa de bastidores, Mota, rapidamente, você entende que com essa elevação de Jair Bolsonaro, o staff e o próprio candidato Lula devem se articular e adotar uma nova estratégia, faltando algumas semanas para as eleições, talvez, contra-atacar? Não há dúvida, Daniel, só que eu acho que a estratégia não vai ser nova, vai ser a mesma velha estratégia. A gente viu por algumas reações hoje, né? Principalmente daquele senador, a estratégia vai ser a mesma: criar novas narrativas que possam semear dúvida sobre a honestidade do presidente, né? Porque a gente sabe que esse é o grande telhado de vidro do seu oponente, a questão da honestidade, e continuar insistindo nessa narrativa, apesar de tudo que a gente viu ontem, de que os apoiadores do presidente são violentos, são fanáticos. Eu vi algumas manifestações nas redes sociais hoje. É a mesma tática aumentada em intensidade, aumentada em virulência. A tática é negar o que a gente viu ontem, dizer que aquilo ali não é verdade e tentar emplacar uma outra narrativa. E, Diogo, rapidamente, você acha que para essa disputa à presidência o segundo turno está praticamente garantido? E acha que no primeiro turno é uma eleição e no segundo outra? Sim, com certeza eu vejo isso como, na verdade, a gente vê os candidatos tentando antecipar uma disputa de segundo turno para o primeiro turno, né? Como se os outros candidatos não existissem. Isso ficou um pouco difícil de emplacar essa ideia no último debate presidencial, porque os outros candidatos acabaram se destacando em relação àqueles que lideram as pesquisas. Mas sim, no segundo turno a gente deve ver uma cristalização dessa polarização e aí é outra disputa, né? Porque aí é um contra o outro e os eleitores terão que escolher, ou votam em um dos dois ou votam nulo e aí é desperdiçar o voto.